Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Carolina e estarei com vocês nessa aula de Língua Portuguesa, volume 2. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos aprender um pouquinho sobre histórias em quadrinhos e piada. Primeiro de tudo, você gosta de história em quadrinhos? Vocês fazem algum tipo de coleção de quadrinhos? Bom, a prof adora histórias em quadrinhos. Vamos entender um pouquinho mais sobre as características da história em quadrinhos? Vamos lá? Histórias em quadrinhos é a arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequências. Normalmente, os balões estão na horizontal. Como é uma história, ela possui os fundamentos básicos da narrativa. O enredo são as ações que ocorrem na história. Personagens, que nesse caso são desenhados, onde podemos ver as suas características, assim como o cenário, que também é desenhado. Há também o tempo, representado pelo passado, presente, futuro e amanhã, tarde ou noite. As histórias em quadrinhos apresentam duas linguagens, a linguagem verbal e a não verbal. A linguagem verbal é aquela que expressa por meio de palavras escritas ou faladas, ou seja, o texto no balão. A linguagem não verbal utiliza os gestos, os símbolos, os desenhos ou ícones para se comunicar, ok? Na página 22 de Língua Portuguesa do seu livro didático, volume 2, se inicia com uma história em quadrinho do Chico Bento. Vamos dar uma olhadinha no diálogo deles.
Mesmo quando estamos fazendo a leitura dos quadrinhos, nós conseguimos perceber as diferenças nas falas dos personagens. Dá para diferenciar se o personagem é novo ou velho, com o que ele trabalha e de qual lugar ele vem. Por exemplo, nesse quadrinho do Chico Bento, eles têm uma forma de falar diferente e são escritas palavras como bão, cumé e ocê, que são representativas de variedades linguísticas, no caso, a caipira. Como sabemos se os personagens estão falando normal, cochichando, assustado ou gritando? Pelos balões. Os balões ajudam a nós, leitores, entendermos melhor a intensidade da fala do personagem. Olha só esse exemplo da história. O balão do grito, do pensamento e da fala. Sempre que um personagem está em uma conversa e cita o nome do outro, colocamos uma vírgula após o nome. Veja o exemplo. Isso se chama vocativo. Quando estamos falando normalmente, nós mudamos o tom de voz. Olha só. Lucas, vamos jogar bola? Entenderam? Conseguiram perceber? Vou fazer de novo. Vamos jogar bola, Pedro? Vamos ver como seriam esses exemplos escritos em um quadrinho. Lucas, vamos jogar bola? Vamos jogar bola, Pedro? Perceberam que foi utilizada a vírgula e com ela eu fiz a mudança do tom de voz. Então, unindo a escrita e as imagens, fica muito mais fácil para passar uma mensagem às pessoas que estão lendo os quadrinhos. Ao mesmo tempo que traz diversão nos momentos de lazer, a história em quadrinhos aborda termos sociais, que são representados como fases da vida, alegria, tristeza, medos e timidez. Assim como assuntos sobre natureza e ciências, ampliando os nossos conhecimentos sobre o mundo. Na história do Chico Bento que vimos há pouco, conseguimos perceber sobre os bichos, o campo e seus moradores. A história também aborda uma forma engraçada e o duplo sentido da expressão bicho de pé. Enquanto a Rosinha achava que era o bichinho que estava no pé do Chico, o Chico Bento estava falando sobre os bichos, os seus animais que conseguiam ficar em pé, o que causou uma confusão bem divertida na história. Esse mesmo duplo sentido é bastante usado em piadas. Vocês sabem o que é piada? Piada é um gênero textual, humorístico, o que tem o objetivo de levar ao riso. Normalmente é uma história contada com um final surpreendente e utiliza-se muito da ambiguidade. Agora vamos lá na nossa página 32. Vamos dar uma olhada na piada que está lá. Na rodoviária, um senhor pergunta ao cobrador do guichê de passagens: "O senhor sabia que no mundo tudo é passageiro?" "Sim, é verdade", diz o cobrador pensativo. "Menos o cobrador e o motorista." Bom, vocês viram que a piada é um texto curto e simples. Teve a presença de personagens, que foi o senhor e o cobrador de passagens do guichê, certo? Foi descrito também um cenário que era uma rodoviária, um enredo que foram conversas entre eles, que gerou a pergunta com a palavra de duplo sentido, que nesse caso era a palavra passageiro, que serve tanto para pessoas que estão dentro de um transporte, e o outro significado é de coisas que passam, momentos passageiros ou fases transitórias. Então, a piada traz uma linguagem simples ou coloquial, que é mais parecida com a maneira em que falamos, para criar um laço, uma conexão com o leitor. Contém também um enredo simples e fatos divertidos que podem ser ou não reais, cuja a finalidade é levar à descontração, tom humorístico e possíveis reflexões. Agora, lá na página 35, vamos ler a piada a seguir. Na escola, a professora perguntou aos alunos: "Vocês podem me dizer se táxi tem assento?" Ritinha, mais que depressa, responde: "É claro que tem, professora. Senão os passageiros teriam que viajar em pé." Bom, a palavra assento, de sinal gráfico, e assento de se sentar, ela contém a mesma pronúncia, por isso que a Ritinha se confundiu. Tanto a piada como a história em quadrinho que vimos hoje, ela contém duplo sentido. No caso da história do Chico Bento, bichos de pé,
Rosinha achou que seria bichinhos no pé mesmo do Chico Bento. Só que, na verdade, era os bichos que ficavam de pé. E aí, na piada, o acento gráfico foi confundido com o acento de se sentar. Agora que compreendemos um pouquinho de histórias em quadrinhos e piadas, a Prof irá deixar aqui na descrição do vídeo um desafio para vocês. Escolham algumas piadas curtas que vocês gostem e transformem elas em quadrinhos, utilizando o que a gente aprendeu nessa aula de hoje. A forma dos balões, o vocativo, a utilização da vírgula, os desenhos de personagens, cenários e criando um título. Além desse desafio, deixo também a página 33 do livro didático de língua portuguesa, volume 2. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!